família Sociedade Organizada. Nesse vídeo abordaremos a questão africana aqui no Brasil. É uma denúncia, pois de acordo com o conteúdo apresentado no canal Rede Plana, onde o Dr. Carlos Moore fala a respeito do comunismo no mundo e do comunismo aqui no Brasil, ele aponta e denuncia a aproximação do comunismo ao movimento negro e expõe a gravidade dessa união entre um movimento legítimo, que é o movimento negro, com uma ideologia que na prática tem demonstrado a sua verdadeira face. No relato encontrado no canal Rede Plana, ele aponta o procedimento do comunismo nos países em que ele se fez presente e se encontra dominante até o presente momento. Táticas violentas como a prática de assassinato a todos aqueles que não se submetem à sua ideologia, o cerceamento de liberdade de pensamento, de expressão, porque uma vez combatendo aqueles que são opositores, fica evidente que o comunismo, na prática, não tolera oposição e, portanto, não tolera a liberdade, não respeita a liberdade e, como também é apontado no canal Fique Ligado, eles são avessos ao sentimento de direitos humanos. Eles não dão nenhuma importância, nenhum valor e não tem nenhuma preocupação na prática, de acordo com os relatos e com as evidências, de acordo com os relatos do Dr. Carlos Moore e com as evidências que nós temos, basta procurar aí na rede, né, no YouTube e na internet, você vai poder constatar como o comunismo trata aqueles que não se encaixam no seu sistema. Ao contrário do capitalismo, eles são diretos e atacam diretamente, tirando a liberdade de expressão, cerceando essa liberdade com agressão, com assassinato. O exemplo dado nos países como a China, a própria União Soviética, a Coreia, em que a prática da violência direta é uma coisa que não causa nenhum tipo de receio por parte daqueles que ocupam o poder sob a régia do comunismo. Aqui no Brasil, em particular, nesse curto período em que nós vimos os partidos ligados diretamente à linhagem socialista e comunista em relação a todo o movimento de impeachment, nós podemos observar, e você pode ver na internet, como os partidários que são aliados ao PT e que fazem parte dos partidos de linha comunista e socialista, como eles agem em relação àqueles que não concordam com eles. Não estou querendo aqui defender o bloco capitalista, porque, como eu já coloquei aqui, tanto esquerda quanto direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo, são faces da mesma moeda. Isso também você pode ver no canal do Coelho Voador, que aborda com muita propriedade esse tema. Então, de acordo com o canal Rede Plana, o Dr. Carlos Moore, ele aponta no seu vídeo que o comunismo tem praticado diversos atos de violência contra a sua própria população, contra os seus próprios correligionários, e esses exemplos você pode encontrar na China, na Coreia, mais próximo dos nossos dias atuais, e também na Rússia. Segundo o Dr. Carlos Moore aponta, foram milhões de pessoas que morreram nas mãos do comunismo, certo? Não é dizer que o capitalismo não lance mão de atitudes agressivas para derrubar opositores ou aqueles com os quais ele não concorda.
No entanto, o bloco capitalista usa de métodos mais suaves para alcançar o mesmo intento. Aqui no Brasil, por exemplo, ele anula a oposição, não dando condições da população se empoderar, primeiro, de informação, segundo, de conhecimento acadêmico, e com a ausência desses dois pilares fundamentais para se reagir ou se entender um contexto, o capitalismo, de forma suave, anula, neutraliza aqueles que podem ser os seus potenciais opositores. Da mesma maneira, ele atua, falando do capitalismo, para anular os seus opositores e poder controlar toda a massa. Ele tira os recursos da maior parte da população que possam dar a essa mesma população mobilidade e ferramental para a população se articular e poder medir forças com o grupo capitalista dominante. Um exemplo está na atualidade. Nós vivemos um contexto em que declaradamente a população brasileira não está satisfeita com esse governo atual. As pesquisas são mascaradas e mentirosas. A maior parte da população quer, na realidade, todos esses políticos, independente de serem de esquerda ou de direita, a população quer todos eles fora do poder. E nos falta mecanismo para tal. Por quê? Porque oficialmente existe uma voz pública disseminando uma suposta opinião que a maioria da população não tem. Essa voz oficial é o que você pode chamar de PIG, que é composto pela Rede Globo e toda a sua organização Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a revista Veja, que são um conglomerado comunicativo que aliena a classe média alta e classe média, e uma vez alienando essa classe, que é a classe formadora de opinião, porque nessa classe estão os professores, os profissionais liberais de um modo geral. Esses, uma vez alienados, e a classe média tem como o maior testemunho de que ela é totalmente alienada, que eles acreditam na nossa democracia, acreditam que o caminho para tirar o país do atoleiro é vender as riquezas estratégicas do nosso país, muitas das quais já estão na mão do estrangeiro, como a exploração mineral de ferro, de pedras preciosas, de metais preciosos. E ao defender esses princípios como se fossem a tábua de salvação capitalista para o Brasil, ou seja, salvar o Brasil entregando a nossa riqueza na mão de outros, de terceiros, de estrangeiros, a classe média e alta acredita que o país tem salvação. E isso testifica, é o testemunho da ignorância de conceitual que reside dentro da classe média, comprovando que ela é totalmente alienada e que não tem, como eu digo aqui, a visão de águia. Dentro desse contexto, uma vez alienando a classe média, que é a linguagem carregada pela Globo, uma linguagem dirigida exclusivamente para os senhores doutores da classe média alta e da classe média, uma vez alienando essa classe, a classe pobre e a classe miserável entra de bucha, porque são classes que sempre seguiram o que a classe média ditou como moda ou como filosofia política e social. Esse é o verdadeiro contexto brasileiro nu e cru. A solução para esse problema é nós perdermos a mania de colocarmos o nosso pensamento escravo do pensamento preconcebido na visão europeia, que nós negros, no movimento negro, chamamos de visão eurocêntrica. Nós temos que dar um basta em tentarmos encaixar na nossa realidade um conjunto de ideias preconcebidas que nós chamamos de ideologias, e nessas ideologias estão o comunismo, que está sendo alvo de crítica aqui nesse canal, e o capitalismo,
que também merece muita ponderação e muito ataque, nós temos que abandonar essas ideologias e construirmos o nosso pensamento baseados nas nossas necessidades e nas nossas demandas. E cabe aqui nós realizarmos um verdadeiro movimento de contracultura. Na esfera do pensamento, a atitude que a gente tem que tomar é essa: abandonarmos essas ideologias que são pensamentos preconcebidos e nós adotarmos soluções baseadas no nosso raciocínio de acordo com a nossa necessidade e criarmos o nosso modus operandi de resolvermos a nossa política, de resolvermos a nossa justiça social, de controlarmos a economia de mercado de acordo com nossa ótica nua e crua, sem copiar o que foi preconcebido num passado em que os europeus pensaram essas ideologias sem nem se dar conta da existência do terceiro mundo, que é o continente americano. Então, o capitalismo tem uma forma suave de atacar diretamente os seus potenciais opositores e de derrubar aqueles com os quais eles não acreditam que sirvam mais como marionetes para manter articulado o seu sistema capitalista. Como aponta no vídeo o Dr. Carlos Moore, o comunismo é mais direto e é agressivo. E nós podemos constatar aqui no Brasil que esses partidos comunistas, através dos sindicatos apoiados por eles, saíram nas ruas ameaçando lojistas, obrigando a fechar a loja, a parar o movimento nas cidades, principalmente no Nordeste, em São Paulo, e nas poucas vezes em que eles se confrontaram com pessoas que não concordavam com as ideias deles, a atitude que eles tomaram foi a da agressão, do xingamento, como tão bem é pontuado pelo Dr. Carlos Moore no canal Rede Plan. Ao movimento negro, a causa negra nunca teve relação com ideologias eurocêntricas, porque, como disse Steve Biko e também Malcolm X, essas ideias não nos contemplam. As nossas necessidades e a nossa realidade nada tem a ver com ideologias políticas criadas pelo mundo europeu, porque elas não são. Então é muito perigoso, dentro de um contexto histórico e secular de insatisfação de mais de 60% da população brasileira, que é população negra, essa população insatisfeita ser seduzida por uma ideologia demagógica como é o comunismo. Essa ideologia, através dos seus manipuladores, dos seus senhores, ela se aproveita da carência popular para poder ficar legitimada e poder chegar ao poder, usando como bucha de canhão a população insatisfeita. E no caso aqui do Brasil, historicamente, os mais insatisfeitos somos nós negros. O comunismo não nos contempla, como o capitalismo também não. Como bem disse Malcolm X uma vez, ele falou: filósofos li todos, mas não considero nenhum. Ou seja, em poucas palavras, nós negros não temos nenhuma relação política e filosófica com as ideologias eurocêntricas, porque elas não foram feitas para nós. Então, fica um recado para o movimento negro: não vamos misturar a nossa causa, que é legítima, ao movimento comunista ou a ideologias eurocêntricas e de partidos políticos, porque elas vão tornar ilegítima uma causa que é real e legítima e que tem um contexto secular com demandas que nunca foram atendidas. Vide o caso dos Panteras Negras, que se ilegitimaram ao associar ideias eurocêntricas ao seu movimento. Então tá dado o recado, abre o olho no movimento negro e não vamos nos misturar com comunistas. Dá um like aí e a gente se vê no próximo vídeo.